Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa Podcast, esse espaço que foi criado justamente pensando em você que quer matar algumas curiosidades, você que é crente e que quer crescer no conhecimento de Deus. Então já se inscreva no nosso canal, dê aquele like e compartilhe os nossos vídeos, que isso nos ajuda a crescer bastante. Bem, hoje nós temos um vídeo excepcional. Há 2 semanas houve um episódio nas redes sociais onde um crente de nome Gênio das Ruas e outro que se denominava como defensor da ancestralidade, o Ginga, tiveram em um programa onde surgiram muitas questões e também muitos internautas não se sentiram identificados com as respostas que o crente foi dando ao longo do episódio. E o nosso irmão Mário Santiago, que está aqui, recebeu variedíssimas solicitações de vários crentes que gostariam de ver as questões respondidas. Então, hoje estamos aqui para responder a algumas das questões que foram levantadas neste episódio, e não só, como também outras, mas por hoje mesmo estaremos simplesmente nos focando em 4 perguntas sensivelmente. Então, fique ligado, acompanhe, esteja até o final do vídeo que a conversa vai ser interessante. De lembrar que estes são temas que têm realmente marcado a nossa atualidade. Estamos a falar, por exemplo, do panafricanismo versus cristianismo, ou mesmo ancestralidade versus cristianismo. Muitos crentes têm sido bombardeados de variedíssimas formas através de questões que muitas vezes não conseguem responder. Então, para nos ajudar a compreendermos essas questões, temos conosco o Mário Santiago. Mais uma vez, Mário Santiago, seja muito bem-vindo e obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Paz e graça, meu irmão. Também saúdo com paz e graça a todos aqueles cristãos que estão a me ver novamente. E louvar a Deus por sua infinita graça me conceder estar mais uma vez aqui. E agradecer também à equipa pelo convite, né, como foi feito. E desde já fique atento, procure qualquer questões que provavelmente que eu falarei pode causar certa dissonância cognitiva ou ainda pode causar mais dúvidas. Então estaria aberto para responder algumas questões, se possível for. Já agora, também não se sentiu representado? Na verdade, não me senti representado. Não me senti representado. Até onde eu vi, o Gênio não foi propriamente sem desprimor do seu nível, da sua capacidade intelectual, não é, da sua inteligência, que a alguns pontos ele soube sim se posicionar de forma correta, e o Gênio foi mais ali não para defender, na minha perspectiva, que pode estar errada, não o cristianismo propriamente, mas a cosmovisão e a sua visão religiosa de cristianismo. Então, nesse sentido, eu não diria que eu não me senti totalmente representado, porque as questões focais levantadas nesse debate, ele não soube responder de forma clara e de forma objetiva. Mas em tudo, o seu posicionamento, tanto faz a sua defesa, talvez tenha representado outros cristãos. Não me senti representado na totalidade. Também entende-se que o Gênio não domina a apologética contra o afrocentrismo, a apologética contra o panafricanismo. Talvez não saiba qual é a diferença de uma e de outra. E por conta disso, ele também não preparou-se muito bem para esse debate. Então, por conta disso, eu não me senti representado, não é? Não quero com isso dizer que muitas das abordagens que ele fez, do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista cultural, estejam erradas em si, não é? Alguns pontos que ele levantou e trouxe à baila, de facto, chamou-me a atenção e eram pontos de tomar nota, de facto. Mas nas questões propriamente
africanas e rebater de forma coerente e honesta e sincera, eu, por exemplo, não posso dizer que me vi representado. Não porque eu sou o melhor, por favor, não percebam nesse sentido. Mas eu tenho o direito também de me sentir ou não me sentir representado. Porque muitos irmãos podiam não se sentir representados ainda se eu lá estivesse. Né? Então, nessa perspectiva muito subjetiva, que tem que ver muito comigo mesmo, eu não me senti representado porque eu esperava mais. Né? Esperava argumentos melhores construídos, argumentos mais lógicos e argumentos que espelham um conhecimento bíblico, teológico, histórico, moderno e contemporâneo da fé cristã e ainda do própria cultura africana no seu sentido lato. E parece-me que o Ginga não nos conhece como africano. Ginga não, diria o Gênio, não nos conhece como africano, não sabe o que é que nós somos. E também, por outro lado, o Ginga tem aquilo de basear as suas argumentações, nós chamamos o conspiracionismo, não é? E as argumentações do Ginga foram muito conspiracionistas. De fato, foram muito conspiracionistas. Principalmente... quer dizer com isso que ele não se baseou em factos verídicos, reais? Por exemplo, quando ele fala sobre Jesus negro ou Deus negro, isso é conspiracionismo. Quando ele fala que a Bíblia foi inventada e criada por Constantino, isso é conspiracionismo. Quando ele aborda, por exemplo, sobre a não concepção de pecado, é conspiracionismo. Quando ele tenta falar sobre o cristianismo ser a base dos meninos de rua ou ainda a base de órfãos, isso é conspiracionismo, isso não são factos. Não é? Esse é o problema. Então, são essas e outras questões. E eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de frente a frente debater com o Ginga Cantimba. Não foi uma, não foram duas. Acho que foram 2 vezes que nós já debatemos. Já nos encontramos tanto na rádio como nos encontramos outra vez já para falar sobre a concepção de Deus em África. Então conheço um pouquinho as técnicas do Ginga, que não são técnicas, ele não está, como nós vimos, ele ironicamente disse assim do gênero: eu estou a debater com livros. Não contigo. Não contigo. Só que o engraçado é que muitos dos argumentos que eles trouxeram não são argumentos de Tans, não são argumentos que um ancestral veio e lhe explicou no ouvido. São argumentos que ele leu, emprestou de ateus, de céticos e de gnósticos. Por exemplo, quem lê, nenhum ancestral fala sobre a autenticidade das escrituras. Qual ancestral que veio no ouvido dele, ele falou sobre as escrituras do Novo Testamento serem falsas? Qual? Qual é o ancestral que veio no seu ouvido e lhe disse que, por exemplo, o cristianismo foi fundado por Constantino? Qual é o ancestral que lhe disse que Constantino pegou algumas partes a Bíblia, para mim é um contrassenso, que a Bíblia original Constantino queimou, rasgou e fez desaparecer e criou a sua própria Bíblia? Quais são os factos históricos que ele trouxe? Nenhum. Tudo isso é conspiracionismo, porque não há facto. E normalmente os debates que eu já tive, muitos debates que eu já tive com os gurus do afrocentrismo em Angola, por exemplo, eu já tive muitos debates feitos com muitos. E tem alguns vídeos meus de debates, não sei se seria ético citar aqui algumas páginas. Pode nas Coisas dos Céus, por exemplo, tem um debate meu com o Isidro Fortunato. Tem um outro debate que eu tive numa rádio com o Isidro Fortunato e o Simão Beng. Tem outro debate que eu tive com o professor Fidel, dos grandes defensores dessas correntes todas. Na rádio que anda. Então, há muitos debates que eu venho a ter desde 2017 com afrocratas. E normalmente os seus argumentos, não é que todos os argumentos que eles apresentam estejam errados em si. Por favor, não quero ser totalitarista. Esse é um dos pontos que eu gostaria mesmo que não é que todos os argumentos que eles trazem sejam errados. Na verdade, existem muitos pontos que eles trazem que são verdades históricas, que são factos. Pode mencionar um deles? Por exemplo, o Egito ser preto.
que nós em África tínhamos uma concepção de civilização, que nós em África tínhamos, por exemplo, um conceito de moralidade. Não é? Há muitas coisas que os afrocatas trazem e os panafricanistas hoje trazem, que são de facto verdade. E também há uma verdade que eles trazem, que eu falarei num outro ponto, que é nós, os cristãos africanos, não nos conhecermos de facto como africanos. Isso é uma verdade. E com isso eu aprendi muito com os afrocatas. E com isso eu aprendi muito com panafricanistas. Muitas das posições que eles trouxeram mudaram o meu ponto de vista até propriamente sobre o cristianismo. Não é? Então, não quero dizer que seja tudo que eles trouxeram errado, tudo não deve ser observado. Não é esse ponto de vista. Até porque eu trouxe um livro que eu depois aconselharia as pessoas a lerem para entenderem melhor as lutas do afrocentricismo, as lutas dos panafricanistas, não é? Então, é importante nós lermos, mas muitos deles são apenas mesmo só viajantes, não entenderam, são pessoas que pegam em textos fora de contexto. Não estou a falar de textos bíblicos, estou a falar de textos. Tanto faz textos bíblicos ou ainda de textos históricos. Né? Por exemplo, num debate, acho que vamos só começar lá. Ok. Para que todos nós estejamos mesmo clarificados, eu gostaria que, em poucas palavras, o irmão Mário, no princípio da sua abordagem, falou de dois termos e agora acaba novamente de repeti-los, que é o afrocentrismo e panafricanismo. Uma vez que esses dois termos vão surgir muito ao longo da conversa, então gostaria que fizesse aqui um pano de fundo, um esclarecimento muito breve a respeito dessas duas concepções. Ou seja, há um debate muito interessante para quem quer entender de forma objetiva esse conceito de panafricanismo e afrocentricismo. Há um debate entre Kwame Ture, se a memória não me foge, e Asante, né? Asante basicamente é o pai do afrocentricismo, não é? Foi o ideológico desse pensamento filosófico do afrocentricismo. Nesse sentido, o afrocentricismo, como o mesmo termo já diz, é pôr a África como centro. É ter a África como centro, e segundo alguns livros, alguns ensaios filosóficos de Asante, ele diz que o afrocentricismo vem para romper com as ideias e com a hegemonia eurocentrista e para eliminar aquilo que se chama de afropessimismo, não é? O que era o afropessimismo? O afropessimismo é que o homem preto é um homem passivo. O homem preto não produziu nada ao longo da história. O homem preto não produziu filosofia. O homem preto não produziu civilizações. O homem preto não produziu ciência. Então, o afrocentricismo vem para mostrar, homem preto, tu participaste de forma ativa, não é? Naquilo que nós chamamos na evolução da humanidade. Esse é o pensamento do afrocentricismo. Já o panafricanismo tem que ver com a liberdade, quase independências reais de África para com os outros continentes. Então, daí que um panafricanista pode ser um cristão. Nós tivemos grandes nomes de panafricanista, isso seria uma outra aula que nós vamos ter, podemos dar sobre panafricanismo. Tivemos grandes nomes como o Delany, tivemos, por exemplo, o Mark Carver, tivemos pessoas que não eram cristãs como o Muammar Gaddafi, que é muito falado por aí. Então, nesse pensamento, tivemos grandes homens, por exemplo, a maioria dos nacionalistas que eram cristãos, eles defendiam uma ideia panafricana. Não é? Então, o panafricanismo não exclui, não tem como base a tua crença. Já o afrocentrismo ataca de forma muito brusca a crença. Para ele, tudo tem que ser africano, né? De forma muito resumida. Mas eu não estou a fazer... seria muito bom nós lermos o que a Asante diz propriamente sobre o que é o afrocentrismo, e uma delas é essa, é tentar deixar cair por terra a hegemonia, o complexo de superioridade dos europeus quando África. Existem, por exemplo, tipo brincadeira, nós vimos em Portugal
um programa, tinha um programa de perguntas e respostas, que alguém me pergunta, cita 5 países de África. Cheguei de ver esse programa. E ela sempre citava África. Exato. Ela sempre citava África. Sempre citava África. Ou seja, acho que nem passaram dos 3. Há uma ideia falsa que a África são capins, são pessoas desprovidas, são pessoas famintas, são pessoas desnutridas, que precisam sempre de ajuda externa e que por si só não conseguem caminhar. Essa é a ideia falsa que se tem de África. Mas essa ideia que se tem de África é grandemente, amplamente fomentada e alimentada pelas ideologias políticas governantes de muitos países em África. Não é? Mas, em suma, de forma muito resumida, essa é a ideia do afrocentrismo e aquela é a ideia do panafricanismo. Como disse a Sante, o panafricanismo é o corpo, não é? E o afrocentrismo é a ideia. Né? Pois embora quando Toré tentou rebater essa ideia de Asante, que é interessante nós lermos esse aspecto, esse pensamento de Asante, independentemente das suas críticas contra o cristianismo, que também estão endossadas de verdade, não é? Porque ele traz aspectos verídicos, ele traz aspectos factuais cometidos por cristãos, não é? Que nós provavelmente vamos abordar lá para frente. Então, tendo então esses 2 conceitos sendo clarificados, acho que fica mais em conta prosseguirmos então com o nosso programa. Então, irmão Mário, nós temos ou recebemos algumas objeções, por assim dizer, fortes contra o cristianismo ou contra a comunidade cristã. E a primeira dela é que o cristianismo ensina a cultura do povo judeu. E permita-me clarificar um pouquinho. Isto argumentam ou objetam que o cristianismo veio para praticamente obscurecer a cultura africana e trazer consigo a cultura hebraica, ok? Então, essa objeção é praticamente muito forte, uma vez que ela obscurece a cultura africana. O que é que podemos dizer a respeito disso? Será que verdadeiramente o cristianismo veio obscurecer a cultura africana, eliminar com a cultura africana? A resposta, sim, não, seria não. A resposta mais básica, mas eu gostaria de sustentar e fundamentalizar a minha resposta do não. Como cristão, a lógica seria eu responder não, né? Mas eu tenho que justificar o porquê que eu estou a responder não. Se a minha resposta do não é apenas um fanatismo pela minha fé, ou se a minha resposta do não está consubstanciada em factos. Não é? Essa é a primeira pergunta. A primeira questão. A segunda questão está em que essa perspectiva depende também. Porque hoje existe uma outra comunidade chamada de hebraísmo negro. Os hebraístas negros, eles acreditam que os hebreus, que aquela cultura toda dos hebreus, era uma cultura preta. E como é que você vai responder a eles? Mas é só mesmo acreditar? Eles procuram fundamentar, não é? A base dessa crença. Claro que todos nós vamos fundamentar a base da nossa crença, mas temos que ver a consistência que elas vão ter, não é? E essa é uma outra discussão que eu queria ter futuramente sobre se Jesus era negro ou não, que também foi um dos pontos levantados no debate. Nesse sentido, dizer que o cristianismo veio obscurecer seria errado de todo. Por que seria errado? A primeira ideia que nós devemos, a primeira impressão, o primeiro conceito, hoje, eu vou sempre repetir, vai parecer cansativo, mas vou sempre repetir, porque isso me ajuda a me colocar e a me contextualizar quando eu falo sobre o cristianismo, não é? E nós hoje, eu e o irmão Samado Justo, nós perguntamos, em qual perspectiva
Não é? É necessário que nós hoje não ignoremos a polissemia ou ainda as perspectivas que um termo ou que uma determinada prática tem. Não é? Então, essa perspectiva muitas vezes não é fruto da ideologia primária ou da ideologia primária ou da ideologia nuclear daquele grupo ou daquele movimento. Esse é o primeiro ponto. O que é que primeiramente se ensinou? O que é que primeiramente se diz? O que é que ensina-se? Então, a primeira perspectiva que nós devemos ter do cristianismo, e hoje nós temos várias perspectivas do cristianismo. Hoje nós podemos entender, por exemplo, o cristianismo numa perspectiva econômica. Qual é o impacto que ele tem na economia de uma determinada sociedade? Qual é o impacto positivo ou o impacto negativo que ele tem numa determinada sociedade? Mas podemos também, por exemplo, ver na perspectiva antropológica. Podemos ver na perspectiva da sociologia da religião. Podemos ver na perspectiva e das escrituras. Mas a perspectiva mesmo que nós estamos a ver aqui é a perspectiva cultural, né? Não. A questão é, a pergunta é muito geral. A pergunta é verdade que o cristianismo ensina a cultura do povo judeu? A pergunta é essa. Qual cristianismo? Qual perspectiva do cristianismo ensina a cultura dos judeus? Essa é a questão. O cristianismo bíblico e o cristianismo que se pratica em África, em toda a parte do mundo. Na verdade, isso é um tiro de dois pés. Na verdade, esse é um tiro na perna de muitos africanos. Porque eles assumem, muitas vezes dizem, que o cristianismo é ocidental. Se o cristianismo é ocidental, como podem ensinar a cultura oriental? E por outra, e muitas das vezes nos dizem que, por isso que eu gosto de fazer essa observação, por causa, como diz o mais velho William Toné, da higiene intelectual e da honestidade intelectual, de dizer nós devemos definir a perspectiva do cristianismo. Porque há uma perspectiva de facto de que cristãos, não o cristianismo, que cristãos, não é, assambarcaram-se das ideologias cristãs e, por meio da ideologia cristã, procuraram transmitir não só o que as doutrinas bíblicas cristãs ensinam, mas também os seus próprios hábitos culturais. Houve um processo de aculturação. E isso é mau na tua perspectiva? É mau quando viola de forma escandalosa aqueles aspectos que podem ser considerados sine qua non para aquele grupo daquela cultura. Poderia mencionar alguns exemplos práticos de culturas? Mas antes de pegar nesse ponto, eu gostaria de deixar claro que na perspectiva bíblica, o cristianismo consubstancia-se em 7 ou 8 aspectos. Não é? O primeiro aspecto, o verbo Jesus, sobre Jesus, como verbo eterno, sempre existiu Jesus, sempre esteve com Deus, sempre, quando a terra passou a ser formada, Jesus lá estava como verbo. Essa é a primeira perspectiva. E nós temos que crer em Jesus como verbo eterno. Disse João, 1 João, que aquele que não crê que o verbo se fez carne, não é um anticristo. Esse é o ponto. A segunda perspectiva é o nascimento virginal de Jesus Cristo. A terceira perspectiva é a vida, ensinamento e obra de Jesus Cristo. A quarta perspectiva é a morte de cruz de Jesus Cristo. De facto, Jesus Cristo morreu na cruz. Isso é o facto. Não desmaiou, como diz, por exemplo, o amor de Jesus me conduziu ao Islã. Como dizem os muçulmanos, por exemplo, em várias hadiths ou em suratas. Não. De facto, Cristo morreu na cruz. E crer que Cristo morreu na cruz para a purificação dos nossos pecados é uma condição sine qua non daqueles que se dizem os cristãos. Essa é a perspectiva bíblica. Agora, a outra perspectiva é a ressurreição de Jesus. E Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou não mais com um corpo terreno, mas com um corpo celeste. Para que assim como ele ressuscitou com o corpo celeste, sendo, como diz, as primícias
a primícia da ressurreição, nós também temos a mesma perspectiva. E temos a assunção de Jesus, a subida de Jesus ao céu. Se Jesus não subir ao céu, nós somos órfãos. Porque a Bíblia diz que a prova de que Jesus subiu ao céu é a descida do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não desceu, nós somos órfãos. E se Jesus não subiu, nós somos órfãos. E se Jesus não subiu, não existe vida eterna para nós. Porque ele disse que onde eu vou, e virei e vos levarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu estou a vos preparar, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu estou a vos preparar lugar. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva, por exemplo, eu não posso deixar de falar como cristão. A outra perspectiva tem que ver com os ensinamentos apostólicos, não é? Que vieram por inspiração de Deus, que vieram por inspiração da pessoa do Espírito Santo na vida deles. Então, nesse sentido, quando nós queremos falar sobre a perspectiva bíblica, nós estamos falando basicamente nesse sentido. Percebe? A perspectiva bíblica não diz que nós temos que peregrinar a Jerusalém. A perspectiva bíblica não diz que nós temos que ano em ano ir visitar o túmulo de Jesus para ver se está... Eu não sou contra quem quer fazer viagem turística e ir para lá, mas não há nenhum poder místico, nem nenhuma ordenança para que nós, os cristãos, fôssemos para Jerusalém e ver Jesus lá. Porque está escrito, onde tiverem 2 ou mais, ela aí está. Isso para nós é suficiente. Sendo os primórdios daqueles que por turismo querem ir para Jerusalém, querem ir no Monte da Lamentação, querem ir no Rio Jordão. Isso é uma questão puramente econômica e financeira. O cristianismo bíblico, por exemplo, não estimula nem motiva os cruzados da Idade Média. Isso não é cristianismo bíblico. Então, mas o cristianismo na perspectiva histórica, o cristianismo na perspectiva da sociologia da religião, tem uma outra questão. Então, antes mesmo de tu entrares nessa perspectiva, creio que o irmão Mário acaba de dizer que na perspectiva bíblica o cristianismo não condena ou não traz, por assim dizer, o que eu queria dizer? Esqueci. Exato. Então, nessa perspectiva, o Mário quer dizer que o cristianismo bíblico não condena que os povos africanos pratiquem suas próprias culturas. Por exemplo, o que é cultura? Não é? A cultura é um conjunto de hábitos, costumes, valores, tradição, passado de uma geração, princípios, passado de uma geração para outra, ou partilhados por membros de uma determinada comunidade. Isso é a cultura, certo? E dentro dessa cultura existem elementos. São vários elementos dentro de uma cultura. O elemento pode ser religioso, pode ser moral, pode ser ético, pode ser filosófico, pode ser antropológico, pode ser linguístico. Tem vários elementos que estão dentro dessa cultura. E nós, por exemplo, é um facto que só existe um Deus vivo. Não existem vários deuses. E esse Deus vivo enviou Jesus Cristo para que por meio dele todo aquele que nele crê possa herdar a salvação. Não existem outros deuses. Isso não é, para mim, pode ser debatível. Nós podemos debater e nós fundamentar que de facto só existe um Deus vivo. E esse Deus não é criado por nenhum homem. Antes os homens foram criados por esse Deus. E esse Deus, por um tempo, passou a lidar com os homens. Lidou com os homens durante muito tempo de diversas formas. E se apresentou também nesses homens de diversas formas, por meio das formas, falamos da teleologia, falamos das coisas criadas, das coisas que ele fez. E é o homo religioso, não é? Que nós acreditamos que essa consciência de Deus que os homens têm. Então, em Romanos 1, por exemplo, fala que Deus fez isso, mas os homens pegaram coisas que Deus criou e o substituíram. Exatamente. Então, nesse sentido, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Então, todo o aspecto dentro de uma cultura que procura anular isso, para nós é cancelado. Esse é o ponto. Ou seja, todo aspecto de uma cultura que me diga que eu vou ser salvo por fazer um conjunto de rituais, de passagem,
para ser salvo, eu rejeito porque a cosmovisão ou a fé do Deus único me diz que eu só posso mostrar que não. Exato. Que existem elementos que também são elementos da cultura, que a fé cristã não combate. A fé cristã estimula. Ou seja, pode, né? Ou seja, existem elementos dentro da nossa cultura que o cristianismo, que a fé cristã na perspectiva bíblica não combate, aperfeiçoa. Como quais? Por exemplo, respeitar os mais velhos. Nós temos em Timóteo 3, Timóteo 5, 1, 2, que Paulo a falar a Timóteo diz, olha, quando fores falar com o mais velho, fala como se estivesse a falar com a sua mãe. E quando estivesse a falar com um homem mais velho, fala como se estivesse a falar com o teu pai. E com uma mais velha, como se estivesse a falar com a tua mãe. Um exemplo mais propício, concreto, peculiar sobre os africanos. Por exemplo, o matrimônio. Ok. Não é? Na verdade, não existem elementos culturais só dos africanos. Porque se a questão é que é interessante. O cristianismo veio abolir essa cultura africana, pressupõe que haja elementos peculiares de África. Ok, na questão, por exemplo, a Europa também tem um tipo de ancestralidade. A Europa também tem os seus deuses. A Europa também tem as suas religiões. A Europa também tem as suas próprias práticas. Ou seja, os indo-europeus também têm os seus próprios ancestrais, têm a sua própria prática. Os asiáticos também têm a sua própria ancestralidade e também têm as suas próprias práticas. Então, ou seja, esses não são elementos de forma isolada só dos africanos. Existem, por exemplo, uma prática que maioritariamente os africanos fazem, que é, por exemplo, o enterrar as pessoas, né? E o Cheikh Anta Diop, no livro Unidade Cultural, fala sobre esses dois versos, né? O verso fala sobre a cinza e o pó, acho que lembro, não me lembro muito bem. Ele fala que dentro de uma cultura, por exemplo, na maioria dos ocidentais e até mesmo de alguns asiáticos, as pessoas são queimadas. E já na cultura africana, maioritariamente as pessoas são enterradas. E o cristianismo não se mete com isso. O cristianismo não diz que você não pode enterrar os seus mortos. Nunca disse isso. Antes, pelo contrário, estimulou isso. Por conta da crença na ressurreição de Jesus. Por exemplo, nós temos as próprias escrituras, né, a dizer que Jesus foi enterrado num túmulo. Nós temos os hebreus, tinham a cultura de queimar os corpos e enterrar os corpos. De enterrar os corpos. Então, quando nós vamos falar sobre esse aspecto de cultura que o cristianismo embebe, só são mesmo nas questões de espiritualidade. Nas questões de, por exemplo, de iniciações, de rituais para certas práticas, por exemplo, rituais para dar à luz, rituais, pensem para que nós os cristãos temos dois rituais, né? Temos o batismo e temos a ceia, né? Mas o que o cristianismo vem é com aqueles rituais que, por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus condena que havia entre os cananeus, passar os filhos no fogo, por exemplo, a antropofagia, né? que era aquela comer algum membro do corpo de pessoas fortes para você ser forte. Então há um conjunto de práticas que são propriamente espirituais e rituais entre os africanos que chocam no nosso entender com aquilo que as escrituras nos ensinam. Mas agora, também existiu de fato um conjunto de... Porque eu estou a trazer aqui nessa perspectiva mais bíblica. Já agora, sim, falas da perspectiva histórica. Já na perspectiva histórica, o cristianismo desenvolveu-se, não é? Desenvolveu-se, primeiro, tendo como base as escrituras, posteriormente vieram as tradições dos homens. Vieram as definições sinodais,
ou as definições conciliares, começaram a haver algumas divisões dentro do próprio cristianismo. Veio, por exemplo, o estabelecimento do cristianismo como a religião do Império Romano. Então foram criando vários elementos que de facto não são elementos puramente bíblicos, mas que muitos deles feriram os princípios bíblicos ou vieram para substituir também esse outro ponto. Existem elementos culturais que vieram para, de forma a substituir alguma celebração ou festa pagã. Como por exemplo? Por exemplo, o Natal. Que é uma festividade de celebração pagã. Por exemplo, tem um conjunto de práticas que se introduziu no cristianismo. Isso seria correto, introduzir uma prática pagã dentro do cristianismo? Claro que não é pagã. A reforma normalmente deu-se por quê? Por causa da injeção desses costumes de práticas que não eram propriamente cristãs e que não eram propriamente fundamentadas nas escrituras, mas eram muitas delas fundamentadas na concepção e no entendimento filosófico, porque chegou uma época que o cristianismo passou a ser construído não numa perspectiva escriturística, mas numa perspectiva teológica, filosófica, grega e até alguns dizem platônica. Né? Então não vamos fugir muito desse aspecto. Então, quando nós falamos do cristianismo nessa perspectiva histórica, já há muita mistura, já tem complexos de superioridade de uns cristãos contra outros. Nós tivemos, por exemplo, quando a sede do Império passou para Constantinopla, a sede de Constantinopla exigia que a mesma hegemonia que a sede de Roma tinha, elas também tivessem. Então houve muitas misturas de facto. Nesse cristianismo histórico foram incrementando muitos elementos e maquiando como coisas cristãs que eram puramente coisas ocidentais. Isso não foi novidade, porque nós temos o Atos 14 e o Atos 15, onde os judeus, os cristãos que eram de ascendência judaica, queriam implementar aos gentios aquilo que era propriamente prática dos judeus. E os apóstolos, e Paulo e os outros apóstolos levantaram e disseram, não. Combateram ferrenhamente contra... Percebes? Então, essa é a separação. E esse complexo, e eu gostaria de responder exatamente a pergunta da cultura, porque eu estava fazendo esse contexto. Porque quando nós falamos dos judeus, a primeira ideia que nós temos é que judeus, como o termo cambiável de Israel, ele surge na deportação de Israel para a Babilônia. E essa deportação de Israel para a Babilônia começou a tornar-se muito fraca após a divisão de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte tinha lá as 10 tribos, não é? E que nós vemos que muitos deles se paganizaram até o nível mais alto. E o Reino do Sul tinha as 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas isso não quer dizer que nesse reino de Judá e de Benjamim só havia pessoas de ascendência dos filhos de Judeu, porque o termo judeu tem que ver filho de Judá. Sim, tem essa... Assim como o termo benjamitas tem que ver com o filho de Benjamim. E Judá era o 4º filho de Israel. Israel é o nome que Deus deu a Jacó a quando daquele evento, que nós sabemos muito bem. Então, quer dizer, o termo, quando Deus chama Israel e faz a promessa a Abraão, depois daqueles episódios todos, eles ficam no Egito durante um tempo, não é? Há um debate se é 400 ou 250 anos, depois há um debate de equivalência. Durante esse tempo que eles ficam lá, o povo cresceu. E quando eles são deportados do Egito para a terra que Deus lhe havia prometido que lhes daria por herança, Deus no deserto deu leis. Deu leis. Ou seja, as leis de Israel não são como nós falamos outra vez, como os códices de Hammurabi, não são como os códices de Tucamón, não são como outros códices que foram os próprios filósofos ou as autoridades que deram para o povo. Nós acreditamos que as 613 leis foi Deus quem deu aos israelitas.
Um outro debate que podemos ter também um dia sobre se as leis de Israel são plágio da lei dos egípcios, que também é uma outra falsidade. Ou seja, e quando nós vemos Deus a dar essa lei a Israel, Ele não deu a lei a uma religião. Deus diz, olha, você será uma religião e por isso vou vos dar a lei. Não, Deus deu a lei a uma nação. E Deuteronômio 4, Deuteronômio 5 diz isso. Diz que vós sois uma nação. E essas leis eram simplesmente para ser praticadas por eles ou para assim, era para ser praticada pelos israelitas e por todos aqueles que estivessem dentro do céu dos israelitas. Porque os estrangeiros, isso é o mais natural que até usar. Né? Isso é o mais natural que até usar. Se você veio dos Estados Unidos para Angola, nós temos um conjunto de leis, tu tens que cumprir essas leis. Mas essas leis não são para o americano, essas leis são para os angolanos e para todos aqueles que se encontram nesse território. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que, quando você fala de cultura judaica ou cultura judeu, tem que entender que aquele conjunto de prática, aquele conjunto de normas, aquele conjunto de moral, aquele conjunto de códigos civis, como se fez a divisão, não é? Que é outro debate também, que fez a divisão da lei nesses três aspectos, não é? Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Esses conjuntos todos da lei é que se tornou com o tempo as práticas da cultura dos judeus. Ou seja, o judeu começou a não tocar no morto, não porque ele não queria tocar no morto. Os judeus passaram a não comer porco, não porque ele não gostava da carne de porco. E esses princípios eram passados de geração para geração. Ou seja, estamos a falar de uma cultura teocrática, não de uma cultura antropológica, ou filosófica, ou etnológica, ou etnóloga. Então, se é uma cultura teocrática, o irmão Mário está a querer dizer que todas essas culturas, no final do dia, era para ser praticada por todos os povos. Não. Por exemplo, quando você lê Deuteronômio é claro a dizer: essa lei não dou aos outros povos, essa lei dou a vós. E Deus não condenava, não exigia que outros povos cumprissem essa lei, a não ser que esses povos assumissem a crença nesse Deus vivo e por essa crença abraçassem essa lei. Nós tivemos o Jonas, não é? Tivemos Jonas, como aquela cidade onde ele foi, esqueci o nome. Nínive, não é? Ou seja, então há um conjunto e Deus sempre lidou com as pessoas. Isso é o mais interessante, com os outros povos. Isso é o mais interessante. Então, quando você fala de cultura dos judeus, nós quando praticamos, não estamos a praticar porque existiram elementos que eram mesmo cultura dos judeus, que foram produzidas pelos seus ancestrais, pelos seus anciãos. E nós em Mateus 15 temos isso. Em Mateus 15 Jesus diz: vós valorizai mais as vossas tradições do que o mandamento de Deus. Quer dizer que eles tinham as suas próprias tradições, que eles tinham um conjunto de prática que era propriamente dele. Que por exemplo, mandamentos. Exatamente. Por exemplo, a forma de se expressar. Lembra-se, né? Lembra-se que quando os apóstolos falaram, quando Pedro negou a Jesus, o que é que diziam? Nós ouvimos a fala dele que denuncia. Porque havia uma forma deles se comunicarem, deles falarem, que os caracterizava. Por exemplo, nós conseguimos caracterizar os nossos irmãos sulistas, que chamam sulanos, né? São sulistas. Que são do sul, né? Nós conseguimos, pela expressão, pela forma de como... esse aqui é do... mas está a falar o português. Então, quer dizer que existem termos, a forma de que eles falavam, podia até ser a forma de como se vestiam, como se apresentavam. Isso é propriamente cultura deles. Podia ser a forma de como eles confeccionavam seus alimentos, podia ser a forma de como eles comiam, como é que eles criavam seus filhos. Quer dizer, há um conjunto de culturas e de hábitos que depois Israel, porque Israel separou-se, cada um ficou na sua província. Né? Mesmo embora sendo um reino, cada um tem a sua própria província, cada um tem o seu próprio espaço. Uns podiam se dedicar à criação de boi, outros podiam se dedicar à agricultura, outros podiam se dedicar à pesca.
como nós conseguimos ver essas stratificações por conta das zonas onde esses grupos viviam. Então, quando nós falamos que o cristianismo ensina a cultura do povo judeu, se nós ensinamos, por exemplo, que se deve temer a Deus, que se deve amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo, tendo como base aquilo que Jesus, que Deus falou em Deuteronômio, falou na lei, nós não vamos ensinar a cultura dos judeus. Nós vamos ensinar o mandamento de Deus. Que é generalizado. Exatamente. Nós estaríamos a ensinar a cultura dos judeus se nós tivéssemos a passar aqueles hábitos e costumes e tradições às escrituras que os judeus têm. O que não acontece. Como nos passaram, por exemplo, a cultura dos ocidentais. Eu disse na live passada que essa ideia da culturação, da globalização dos ocidentais não é uma ideia propriamente minha. Historicamente foi comprovada de que há muitas práticas que nós hoje temos que não é praticamente a nossa cultura, é a cultura dos ocidentais. Mas também isso não é um problema em si, porque o intercâmbio cultural sempre existiu. Os povos não eram isolados. Existem elementos da minha cultura e da tua cultura, se eu ver que me ajudará, que é bom, eu posso adotar. Qual é o mal nisso? Não, quer dizer que o facto de nós adotarmos a cultura de um determinado povo não é errado em si, mas é a forma de como ou as condicionantes para nós aderirmos a essas práticas. Esse é outro ponto. Então, em suma, quando nós falamos sobre o cristianismo na perspectiva bíblica, percebam de uma vez por todas, o cristianismo tem um conjunto de mandamentos para os cristãos. O cristianismo tem um conjunto de ordens moral. O cristianismo tem um conjunto de princípios. Qualquer princípio, não queremos saber se é em Portugal, se é na França, se é na Itália, se é no Japão, se é na China, se é na Arábia Saudita, onde quer que seja, qualquer princípio ou prática dentro dessas culturas que eu aqui citei, que vão contramão aquilo que as escrituras nos estabelecem, nós rejeitamos. Amém. E não rejeitamos por ser africano. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não rejeitamos por isso ser prática dos africanos. Não. Porque os europeus também rejeitam. Os americanos também rejeitam. Os cristãos asiáticos também rejeitam. Então, não rejeitam só por ser prática, há um vitimismo também por trás disso. E nós, os cristãos de África, quando nós rejeitamos uma certa prática, não é por ser prática dos pretos, mas é por ser um conjunto de práticas que vai em contramão a essa fé que nós aderimos e que nós abraçamos, crendo que só existe um Deus verdadeiro. Amém. Acho que está respondido a primeira questão. Vamos trocar a bateria também. Claro. Está bem respondido. Está bem respondido. Ensina a cultura do povo judeu. A nossa resposta é um enfático não. Um enfático não, porque muitas das práticas que os cristãos adotam, não é, são consubstanciadas naquilo que Cristo, que Deus no Antigo Testamento passou para o povo israelita, não é? Então, nesse sentido, quando nós falamos, é nessa concepção de o que lá está escrito, não foi dado como não é resultante das ideologias e das práticas humanas, mas como algo que é praticado, que foi ordenado por Deus. E isso nós não vemos nas escrituras também, é uma obrigatoriedade de nós adotarmos, não é? E não, nesse sentido, nós os cristãos não somos judeus, não é? Nós os cristãos somos pessoas que pertencemos fisicamente e biologicamente a um determinado povo, a um determinado grupo, e as escrituras não têm problema em falar sobre isso, né? Daí que as escrituras em Gálatas 2:28 diz que em Cristo não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há senhor. Em Apocalipse, por exemplo, 21:17 diz que diante do trono de Deus tem pessoas de várias tribos, raças e nações. Então essa escritura considera que diante do trono há pessoas de várias tribos, raças e nações. Então quer dizer que existem elementos próprios que caracterizam
quer seja elementos fenotípicos, ou elementos morais, ou elementos sociais, ou elementos filosóficos que caracterizam aqueles povos, ou caracterizavam aqueles povos que estavam naquelas tribos, reinos e nação. Então a intenção primária do cristianismo na perspectiva bíblica não é transmitir a cultura do povo judeu, isso é falso. Isso não quer dizer que alguns judeus não tentaram fazer isso e foram biblicamente combatidos, e não quer dizer que os ocidentais por esta via não o fizeram, não é? E têm feito, e isso acontece, sempre vai acontecer. Agora, para terminar, eu gostaria de frisar algo que é importante, que é sobre a dinastia Ptolomaica. A dinastia Ptolomaica é uma dinastia macedônica. A macedônica do tempo que surgiu por via das ocupações de Alexandre o Grande. E essa dinastia Ptolomaica ela estava residente no Antigo Egito. Essa dinastia durou cerca de 300 anos. E Cheikh Anta Diop, no livro Unidade Cultural, a falar sobre essa dinastia, diz que essa dinastia incorporou muito dos hábitos e costumes daquela região. Ou seja, os próprios macedônios, muitos hábitos e costumes daquela religião, praticada naquela região, ele adotou. Por exemplo, eu não acho que um afrocrata daqui do sul, abaixo do centro do Saara, acha normal ele manter com a irmã dela. Mas o incesto era uma prática muito normal e era praticado no Antigo Egito. E os ptolomaicos, por exemplo, eles mantinham-se entre irmãos, porque era uma prática normal no Antigo Egito. Coisa essa que eu não sei se algum afrocrata daqui do centro de Angola acha como normal manter com a irmã dele. Então, quer dizer, com a irmã dele, filha do pai, contra a mulher, nesse caso. E nós vemos essa prática, por exemplo, condenada em Israel. Não é? Eu não acho que algum afrocrata acha normal manter com a madrasta dele. E nós vemos essa prática condenada com Israel. Sabe. E nós vemos um episódio, claro, de um dos filhos, acho que é Rubem, de Jacó, a envolver-se com a sua madrasta. Daí que o legado de Israel foi entregado a Judá, por conta desse ato praticado por Rubem, que era o primogênito de Israel. Pode trazer o guardanapo. Ou seja, então, esse conjunto de práticas, há muitas práticas que Deus condenou, que eram práticas propriamente dos judeus, dos hebreus. Porque os hebreus, para além de serem judeus, antes de serem judeus, eles eram hebreus. E os hebreus tinham muita cultura. O pastoreio, não é Deus que eles ensinou a ser pastores. O pastoreio é uma prática cultural dos hebreus. Mas também é uma prática, creio que, de outros povos antigos, não necessariamente para como peculiar. estamos aqui a falar de forma muito específica do povo judeu, estou só a tentar mostrar que existiam práticas dos judeus que não é fruto do teocentrismo ou da teocracia ou dos mandamentos que Deus deu. Certo. Esse é o meu ponto. Então, o meu ponto é dizer que essa era uma prática deles, ainda que fosse também uma prática de alguns povos africanos. Pois, embora os africanos estavam mais inclinados à caça e à agricultura, naquele período, não tanto ainda no pastoreio. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que nós os cristãos africanos, não somos obrigados a ser pastores, ou a termos uma dieta de pastor, uma dieta. Depois vemos a pesca também foi um elemento, foi uma prática também cultural deles, porque quando estavam próximos ao mar. Então há um conjunto de práticas que não tem que ver com que não é uma obrigatoriedade de nós os cristãos praticar. Praticamos se nos convenier e não praticamos na condição de sermos cristãos. Praticamos na condição de sermos angolanos, porque esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio entre os povos sempre houveram, não tem que ver já, só que aquela máxima, você é cristão, está a praticar com os judeus, então querem ligar, não há isso, não há o cristianismo na perspectiva bíblica não tem como objetivo passar a cultura resultante da tradição dos anciãos ou dos ancestrais judeus. Por exemplo, nós não temos a obrigatoriedade de dar nomes bíblicos aos nossos filhos. Não há nada na escritura que nos diga isso.
Então, isso é algo deles, né? Não é algo que nós temos a obrigatoriedade de fazer. Por isso é que nós hoje temos Maria prostituta, temos Pedro altamente criminoso e temos João assassino. Exatamente. Então, não é uma obrigatoriedade, mas as pessoas são livres de atribuir os nomes que quiserem nos seus filhos. Bem, creio que a primeira pergunta foi respondida. Está aí. Caso estejas a gostar deste conteúdo, mais uma vez solicitamos a todos vocês que subscrevam o nosso canal, comentem e compartilhem os nossos vídeos. Um clique vosso significa muito para nós, então nos ajude nesta grande jornada. Irmão Mário, agora vamos seguir com a segunda objeção que foi muito levantada, que tem a ver com algumas práticas cristãs ou algumas práticas religiosas africanas, não necessariamente religiosas, mas algumas práticas africanas que, por assim dizer, são diabolizadas por causa do cristianismo. Falo, por exemplo, dos rituais, da feitiçaria, ok? Essas práticas parece que eram comuns na antiguidade africana, mas que, em função da entrada do cristianismo, são exatamente diabolizadas. Mas antes mesmo de comentários sobre essa perspectiva, gostaria que definisse para nós o que é feitiçaria. Feitiço o quê? Para que posteriormente possas então comentar como é que essas práticas foram diabolizadas. Se eram realmente vistas em bons olhos ou com bons olhos no passado e que agora são vistas com maus olhos. É o seguinte, de facto, nas escrituras nós vemos um conjunto de práticas, como eu repeti anteriormente, lá atrás eu falei sobre isso, que não tem que ver propriamente com o povo, não tem que ver com a pessoa, não tem que ver com a etnia, mas tem que ver com a prática. Esse é o ponto. Certo. Ou seja, existem práticas que de facto as escrituras condenam. E por exemplo, nós temos Paulo a dizer, por exemplo, em Coríntios 10, se não me foge, onde ele dizem que aquilo que eles oferecem não oferecem às estátuas, mas oferecem a demônios. Não é? A falar sobre sacrifício que se fazia às estátuas. E Paulo não está a falar africanos, Paulo está a falar asiáticos, que tem um costume de oferecer sacrifícios de carne de animais para estátuas, para deuses. E ele está a falar que esses deuses que vocês estão a oferecer não são estátuas de fato, são demônios que estão por detrás. E ele não queria que nós tivéssemos pacto com demônios. De facto, há algumas práticas dentro de África, já que estamos a falar de África, que à luz das escrituras são condenadas. E eu não posso negar isso. E é um facto. Feitiçaria. Assim, eu não queria ainda entrar no termo feitiçaria, porque o conceito de feitiçaria, o cristianismo não diaboliza algo por ser africano. Não. O cristianismo diaboliza a prática. Por exemplo, nós falamos que é diabólico a pedofilia. Nós estamos a falar com menores de 8 anos. Certo. É condenado. E não é condenado por ser praticado em África. Não são menores de 8 anos, certo? Não, estamos a falar, quero diminuir. Quero diminuir de 8 anos para baixo ou de 12 anos para baixo. Se calhar alguém pode pensar não, que de pedofilia 9... vai depender muito do ordenamento jurídico de cada país. Ok. Percebe? Para alguns países, você com 14 anos já é adulto. Bom clarificar isso, sim. Há outros países, por exemplo, nós tivemos um caso recente de um famoso que ele abriu um processo porque dizia que estava se envolvendo com uma mulher de 17, com uma menina de 17 anos. Sabe. E era chamado isso de pedofilia. Mas existem outros países que 17 anos não é pedofilia. Certo. Já é adulto. Mesmo em África, por exemplo, eu tive uma prima que é desses povos do Lubango. Do Lubango. Ela, da Willa. Acho que aí com 16 anos. Ela, quando teve 14 anos, porque o casamento já tinha o seu marido, tivemos que atirar daqui e a levar para manter. 14 anos. Teve que manter, teve que ficar com o seu marido. 14 anos. Basta a mulher entrar no ciclo menstrual, já se considera uma mulher adulta. Essa é a questão.
Então, nesse ponto, nós quando condenamos, quando o cristianismo condena, o cristianismo não condena tendo em vista um povo específico. Esse é o ponto. O cristianismo condena a prática. Se eu, cristão, praticar, ele condena a minha prática. Ou seja, o cristianismo não condena se um descrente, se alguém que não é cristão roubar. O cristianismo condena o roubo. Independentemente se esse ato for praticado por um muçulmano, por um judeu, por um cristão, por um hindu, independentemente da sua religião ou da sua cosmovisão religiosa, o cristianismo condena a prática. Esse é o ponto. Faz todo então, sentido. como o cristianismo condena a prática e encontrou certas práticas que ele já condena antes de existir, de estar aqui com esse povo, e os encontrou a praticar, apenas condenou-as. Aplicou aquela condenação que ele já traz. Ou seja, o cristianismo não condena o ancestralismo por ser uma prática africana. O cristianismo condena o ancestralismo por entender que só há um meio, só há um caminho, só há um intermediário entre Deus e os homens. Quando encontrou o ancestralismo na Europa, não é? A invocação de santos, de Deus e de entidades para intervir em alguma questão entre eles, o cristianismo condenou. Quando foi para os índios americanos, encontrou a mesma prática, condenou. Por exemplo, os povos nórdicos, muitos deles são ancestralistas. E a conversão dos povos nórdicos deu-se do século XVII ao século XVIII. Quer dizer, há um conjunto de práticas, de facto, que o cristianismo condena. Nós tivemos, por exemplo, a caça às bruxas. A caça às bruxas foi em África? Não. Mas foram condenados, foi na Europa. Então, há um conjunto de práticas próprias. Não estou a dizer, note, um ponto. Não estou a dizer que o ato de caça às bruxas foi correto. Não estou a dizer que matar as bruxas, queimar, acusá-las de bruxas, essas coisas todas, tem alguma base de sustentabilidade no ensino neotestamentário. Não tem. As escrituras nos dizem que nós, os cristãos, temos que queimar bruxas. Não ensina isso. Muito pelo contrário. Isso é um hábito mesmo, é uma mistura que houve entre os cristãos e os reinos daquela época que já temiam isso. Esse é um ponto, né? Nós temos um outro ponto para debater, para discutirmos sobre se Deus mata, se isso é moralmente correto ou não. Isso é um outro ponto que vai nos dar uma outra discussão muito mais profunda. Mas nesse ponto exato, o que nós queremos deixar claro é que Deus, a doutrina cristã bíblica, ao condenar um ato, ele não condena tendo em vista a raça, a cor, a língua, o pensamento, a ideologia da pessoa. Não tem pouco isso. E já agora, como é que condena? Assim, condena, não percebi bem a pergunta, acho que é melhor formular melhor. Como é que condena? Exatamente. Por exemplo, tu estava... Falando. Simplesmente falando. Exatamente. O oposto, a verdade. Exatamente. Okay. Ou seja, o cristianismo não condena por via de um processo judicial. Como havia os inquéritos, os tribunais inquiritivos. Né? O cristianismo condena demonstrando pelas escrituras que isso é uma prática que Deus abomina. Né? E que por conta dessa prática o Deus uno, o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus puro, no dia do julgamento que haverá, da condenação que haverá, há de tratar consigo. Esse é o ponto que nós ensinamos, não é? Então, tem esse ponto, há muitos outros pontos. Né? E voltando ao feitiço agora. Agora, nesse sentido, quando nós falamos sobre a condenação, também é importante nós dizermos que, de facto, houve condenações de prática fruto de preconceito. Poderia mencionar, por exemplo, algumas práticas que... Nós já mencionamos outra vez e já falamos, agora vamos repetir novamente. O nome, não é? Há pessoas que trabalharam muito para que, até uma legislação de 61, se bem me lembro, que condenava amplamente os africanos a darem nome na sua língua. Isso é fruto de um preconceito que se tinha dos ocidentais. Outra questão é os 3 casamentos que muito se fala por aí.
Certo, certo. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo na minha página apologética O sobre... alambamento. Tem um vídeo sobre o alambamento e também tem um vídeo se o casamento é um sacramento, Ok. né? Na perspectiva bíblica histórica. Então, nesse sentido, esses preconceitos todos que vieram de lá, por exemplo, se uma mulher, por exemplo, sobre o fico, sobre aquela cerimônia que nós celebramos a fase adulta do jovem ou da mulher. Né? Então, é um conjunto de práticas que os ocidentais, na sua cabeça, meteram que eram fictícios, que eram erradas, que foram fruto exatamente do seu preconceito. Nós aqui falamos, por exemplo, há muitos preconceitos. Nós falamos que há preconceito, por exemplo, de um cristão ter o cabelo comprido. Há preconceito de um cristão, por exemplo, fazer corte. Mas não há um versículo bíblico que diz que o cristão não pode ter cabelo comprido? Não, não há. O Coríntios 11, eu acho que o Coríntios 11, 17, que fala que horrenda coisa é o homem ter cabelo comprido, tem que ser entendido dentro de um determinado contexto. Não condena, não diz que os cristãos não podiam ter cabelo comprido, porque a imagem que se tem, por exemplo, de Jesus Cristo, era alguém que tinha cabelo comprido. Essa é a imagem que nós temos já esquecemos daquela que rolou Jesus, que é Ana por ali. Que Jesus era uma pessoa que tinha um cabelo comprido. Seria contraproducente. Então nós temos que entender as coisas dentro dos seus contextos. Né? Cabelo comprido para quê? Por quê? Em homenagem ao quê? Eu quero ter meu cabelo comprido. Agora, não quer dizer que o cabelo comprido é a única forma do homem preto se identificar, porque isso também é falso. Dizer que o homem africano só é homem africano quando tem cabelo grande também é um argumento falso. Porque nós temos algumas imagens e alguns hieróglifos do Antigo Egito, onde exatamente os faraós não tinham cabelo comprido, eram carecas. Temos ainda, por exemplo, uma efígie logo na capa do livro A Origem da Civilização Egípcia, de Cheikh Anta Diop, onde a efígie era um homem com um corte de 2 tempos. Então quer dizer que ter cabelo comprido também vai depender muito do seu meio cultural. Você temos aqui os mucubás, o penteado deles é diferente dos outros povos. Então quer dizer que também ter cabelo comprido não quer dizer já que és africano. Vai depender muito do teu grupo étnico, não é? Que pode ser um fator de identificação entre os grupos. Por exemplo, nós tivemos várias dinastias na China. E a dinastia Han, qual era o corte identificatório deles? Era tudo careca, acho que são puxinhos. Já os budistas, eles cortam o cabelo todo. E alguns até têm alguns sinais na cabeça para identificar de qual budismo ele pratica. Então, esses fatores todos que nós temos que ter em vista, que podem se que os ocidentais vieram com eles e lutaram. Eu, a semana passada, que eu tive aqui, eu expliquei sobre um livro, Moisés Mbambe, se a memória não me foi, Moisés Mbambe escreveu sobre o alambamento, e ele cita um livro de um padre católico, não estou a dizer que todos os padres fizeram isso, de um padre católico ocidental, que lutou ferreamente para eliminar o alambamento no seio como hábito e costume da cultura africana, dos africanos. Queria mesmo anular, eu vou trazer a próxima vez que eu vir aqui, se tiver a oportunidade, vou trazer o nome do padre e o título do livro, onde ele queria anular o alambamento. E por que traz esse exemplo? Não, para dizer que muitas das coisas foram diabolizadas fruto do preconceito e da globalização ocidental, não resultante daquilo que as escrituras ensinam. Okay. O objetivo é, há práticas que foram diabolizadas de facto pelos ocidentais, sem nenhuma consubstância nas escrituras. E essas práticas, muitas vezes, estavam maquiadas com doutrinas cristãs. Ou seja, porque todo entendimento que se tem é que se um padre falou algo, é resultante do ensino que ele tem do cristianismo.
Essa era a ideia. Então, se um padre vem diabolizar o alambamento, qual é a ideia que você vai ter? Que esse é um ensino cristão. O irmão Mário Santiago fez uma abordagem para mostrar o contexto pela qual devemos entender antes mesmo de falarmos das implicâncias do feitiço. Então, mas eu fico um pouquinho confuso. Qual é a percepção que o Mário tem de feitiço? Então, podes definir o feitiço para nós? Eu não vou dar uma definição de feitiço como muitos têm dado. Na verdade, a definição de feitiço que eu vou dar é conjunto dos estudos que eu fui fazendo, fui lendo sobre o tema, não é? Então, com base a tudo que eu fui ler e estudar sobre o tema, concluímos, né? E ao lermos esse tema, eu li tanto na perspectiva de pessoas que não são cristãs, antropológicas, e li também muito na perspectiva das pessoas que são cristãs, que viveram essa realidade na pele, bem como também de teólogos, né? Então, me ajuda a concluir, com base em tudo que eu li, que o feitiço não é nada mais, nada menos, ou pode ser mais ou pode ser menos, do que um conjunto de práticas, de ações, de conhecimentos, de sabedoria, por meio de encantamento, de palavras, de conhecimento de ervas, de venenos de animais, que são usados para fazer o mal ou que são usados para fazer o bem. Então, nesse caso, o cristão pode, por assim dizer, ir à casa de feitiçaria quando o contexto é fazer o bem? Sim, porque nós hoje chamamos tudo, por exemplo, esse livro que está aqui, ele classifica, ele caracteriza os feiticeiros. Como é que os feiticeiros são? Uns do mal, okay, e outros do bem. Porque o termo, por exemplo, grego que nós temos aqui, tem 3 palavras para o termo feitiçaria e feiticeiro no grego. É muito interessante. Vai se impressionar quando ouvires uma das palavras no grego. Deixa-me só cá ver. Vai se impressionar quando ouvires uma palavra do grego. Esse termo feitiçaria teve origem na língua grega ou no contexto grego? Assim, nós os africanos, o termo feitiçaria nas escrituras vem da palavra grega, não é? Vem de 3 palavras gregas. Nós os africanos, muitas tradições africanas não chamam feitiçaria, okay, chamam veneno. Então tem nomes próprios para falar essas pessoas. E dentro das escrituras nós encontramos esses 3 tipos de palavras. Nós encontramos, por exemplo, a palavra farmaqueia, que quer dizer feitiçaria. Nós encontramos a palavra farmaqueus, que quer dizer feiticeiros. E nós encontramos a palavra fármacos. Qual é a ideia que quando você ouve de fármacos? De remédios. Exatamente. Estamos a falar de um conjunto de drogas, de remédios ou de drogas que são usadas tanto para fazer o mal, como para reverter o mal feito. Ou seja, o feiticeiro, de facto, é alguém que conhece um conjunto de plantas, um conjunto de venenos e um conjunto de técnicas para passar isso na pessoa. E também é aquele, do outro lado tem como disse esse livro, os musaques, não é? O musaque é um outro grupo, que tem aqueles que é para reverter essas ações por meio exatamente de plantas e de remédios usados para isso. Nesse caso, os ervanáuticos antigamente eram chamados de feiticeiros, nas quais muitos de nós, os cristãos, vamos para lá, são feiticeiros. Eu tive muitos problemas. A quando uma das minhas filhas, quando nasceu, eu mesmo busco, por exemplo, a minha sogra, não só a minha sogra como as minhas tias, elas tinham técnicas ancestrais para o curamento do umbigo. Okay. E cientificamente, muitas dessas técnicas que usaram chamavam de feitiço. Okay. Não é? Por exemplo, há muitas doenças que a minha sogra conhece. Por exemplo, nós até chamávamos de Speedy Gonzalez, quando você tinha disenteria grave. Ela conhecia lá umas coisas que ela usava, pisava, te dava para tomar e aquilo passava. Então, há um conjunto de conhecimento que os africanos, e não só
estamos a falar aqui especificamente dos africanos, não quer dizer que sejam os únicos, tinham ou têm do seu meio habitar, das árvores, dos animais, que usam para desfazer algum tipo de mal. algum mal. Por isso é que eu disse que existe alguma região que chamam o feitiço de veneno. Chamando de feitiço de veneno, quer dizer que eles tinham que ter técnica para tirar esse veneno. Okay. Não é? Então, pode ser também, por exemplo, nós vemos Deus a condenar o encantamento, a encantamentos. Não é? Então, quer dizer que o feitiço em si, existem um conjunto de práticas que os feiticeiros, que são, como esse autor chamou, esqueci o nome, de gangas. Eu acho que são os gangas, que o autor aqui chamou, que são os gangas, cujo objetivo dele é só fazer o mal. Uhum. Não é? Ele é aquele que, se você quer matar, quer fazer algum mal, por exemplo, existem também, ele conta nesse livro, que existem alguns que vão na foz de um rio, por eles acreditar nos seus ancestrais, e falam palavras de maldição para contigo. Mário, desculpa lá, eu agora quero fazer uma ligação entre os pontos. Nesse caso, os panafricanistas têm razão quando acusam dos cristãos, bem, têm razão entre aspas, porque, por exemplo, na abordagem que tu estás a trazer, é que há uma vertente positiva do lado da feitiçaria. Então, quando os cristãos, muitos deles se calhar ignorantes, tentam combater isso, acho que os panafricanistas sentem-se no direito de objetarem. Só que os panafricanistas passam a falsa ideia que feitiço não existe, que não existe esse lado negro, esse lado preto, esse lado de maldição. Existe sim. E essa prática aqui de consultar mortos, de entrar em trance, de fazer venenos para fazer o mal ao outro, isso existe. Mas também existe em África um outro grupo que existe exatamente para desfazer esses conjuntos de práticas que aquele outro mal fez. Uhum. Né? E nós, os cristãos, de facto, podemos fazer uso dos remédios, não do quimbanda. Nós não precisamos de um quimbanda. É errado nós ir num quimbanda para nos adivinhar que nos mandou aquele mal. As escrituras condenam isso. Né? Ou seja, as escrituras também condenam. Nós fazemos rituais de lavagem para nós sermos prósperos, ou ainda para nós termos filhos. Né? As escrituras condenam essas práticas porque muitas delas podem ser demonstração de pouca fé na pessoa de Deus, que tem poder para nos reverter dessa situação. Nós tivemos um caso muito claro, muito recente, há alguns anos, da febre amarela que atuou em algumas partes no interior de Angola, nas Lundas, por exemplo, na Vida Lunda, que o número de mortes era muito grande por causa da confiança excessiva nos quimbandas. Quer dizer, as pessoas já não eram levadas para o hospital, as pessoas eram levadas pelos quimbandas. E nós já tivemos muitos casos. E a objeção também de que algumas pessoas eram levadas à igreja. Não percebi? A objeção de também que algumas pessoas eram levadas à igreja. Também há esse preconceito de facto. Também há esse preconceito de facto. O que nós queremos aqui dizer é que há essa crença muito excessiva, tanto no poder que um pastor pode ter, tanto no poder que um quimbanda pode ter. Na verdade, nós os cristãos, às vezes assumimos que Deus tem várias formas de nos curar. Não só de forma miraculosa, mas por meio também das formas que eles criaram. Exato. Por exemplo, eu dei exemplo da minha sogra. Né? A minha sogra conhece flores, conhece plantas, conhece coisas que eu posso usar essa sabedoria que ela recebeu dos nossos ancestrais. Se eu estiver passando uma situação específica, usar desse meio e me curar. Não estou a dizer que isso é errado. Porque até antigamente eles eram os nossos médicos. Certo. Né? O que eu estou a dizer é, certas patologias nós colocamos a confiança excessiva nessas pessoas. Esse é o ponto. Por exemplo, nossos ancestrais, até tem um mais velho que gira por ali nos ângulos 4, tinham técnica de anular a dor de dente. Okay. Eles tinham umas folhas que eles pisavam, te metiam na água, te metiam a bocejar, e depois metiam no bidão, e você quando cuspia, aqueles todos os micróbios, ou
as bactérias que causam essa irritação no dente, ficava no bidão, saía. E você ficava mesmo sem dor de dente. Para o branco, isso é feitiço. Ignoram o conhecimento medicinal ancestral que nós, os africanos, tínhamos anteriormente. Mas, em contrapartida, há esse outro lado do feitiço que tem que ver com encantamento, que tem que ver com invocação do espírito. Por exemplo, que tem que ver, por exemplo, de criar uma boneca, de amarrar. Nós encontramos muitas bonecas ali amarradas. É um conjunto de práticas, de facto, que é muito importante você ler esse livro, para você aprender um pouquinho mais sobre a feitiçaria. Deixa-me lá ver o livro. E ele fala mesmo desse, e ele até diz, nesse livro, ele diz que os católicos apoiam e incentivam o tratamento por via dos musaki, que são aqueles mais velhos na aldeia, que têm um conhecimento profundo sobre a medicina tradicional, né? Ou sobre a medicina tradicional, que podem ajudar em algum tratamento específico nas aldeias. Mas para os ocidentais isso tudo é feitiço. E nós hoje agora estamos a dar razão aos nossos mais velhos. O que acontece? Nós hoje agora estamos a usar muita medicina natural. Só temos um nome bonito, medicina natural. Mas é feitiço. O que é feitiço? Porque é o uso de drogas. Percebe? Porque assim, é o uso de coisas que tem um efeito de alterar a situação em que nós estamos a passar. Esse é outro conceito de droga que nós devemos ter também. Né? Ou seja, então, rejeitar isso tudo é de fato fruto de preconceito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, há um outro ponto que para mim também é muito preconceituoso. Não é? E eu gostei desse autor, por quê? Porque o Champlin, por exemplo, Champlin na enciclopédia filosófica, enciclopédia bíblica, teológica, filosófica, ela trabalha um pouquinho essa questão do feitiço. E ela fala de dois tipos de bruxaria ou de feitiço. Ele fala do feitiço negro e do feitiço branco. Sim, já ouvi muitas vezes esse bruxaria termo. negra e magia branca. Bruxaria negra e bruxaria branca. Dizendo que a bruxaria negra é a que faz mal e a bruxaria branca é a que faz bem. Ou seja, branco representa a fenotipia dos ocidentais e negra representa a fenotipia dos negros. Pese embora que eu não sei, de facto não posso aqui afirmar que quando eles determinaram chamar e nomear bruxaria branca ou bruxaria negra, eles tinham essa ideia de tentar atingir uma raça específica. Lendo alguns autores, tanto antropológicos como historiadores, como teólogos, nos ajudou a entender que nós podemos entender essa questão do feitiço nesses dois sentidos. Que no primeiro sentido, que alguns chamam até no sentido da magia negra, e no outro sentido que é da magia branca, né? E nesse sentido da magia negra tem que ver com o desejo de usar as técnicas ou o conhecimento de algumas folhas, de alguns venenos ou de alguns elementos da natureza com o objetivo de fazer o mal. Mas quando nós lemos as escrituras, que deve ficar bem claro, quando nós lemos as escrituras, normalmente, maioritariamente das vezes, quando nós ouvimos falar de feiticeiro e feitiço, nós o ouvimos no sentido negativo do termo, não é? No negativo que nós podemos aqui associar da bruxaria ou da feitiçaria negra, da feitiçaria com a intenção de fazer o mal. Só que nós, os cristãos, maioritariamente, né, quando nós falamos sobre a feitiçaria, nós apenas abordamos nesse sentido mais negativo do termo, nesse sentido que biblicamente é mesmo negativo, que não é aconselhável que nós pratiquemos ou que nós fizemos uma apologia a favor do mesmo. Mas existe um outro sentido de feitiçaria, não é a feitiçaria no sentido do conceito do latim, né, que tem que ver com as coisas más, com bruxaria. Estamos a falar mais do feitiço nesse sentido do termo grego fármacos, né? Que tem que ver com o uso de drogas, do uso de elementos fornecidos pela natureza com a intenção de fazer mal. E quando nós falamos de feitiçaria no sentido positivo, o termo é o mesmo que fármacos, é usar drogas no sentido de reverter
esse mal que foi feito. Então, Mas a Bíblia, acho que em momento algum se pronuncia em exatamente, não se pronuncia. É verdade, por isso que eu vou deixar claro que, à luz das Escrituras, ela só fala do primeiro aspecto, não é? Não fala do segundo aspecto. E esse primeiro aspecto que as Escrituras falam não é só rejeitado na cosmovisão cristã, até mesmo dentro da cosmovisão de povos africanos também é rejeitado. Nos tribunais, por exemplo, dos reis, nos ndjangos, nós encontramos aquilo que nós chamamos de direitos costumeiros, normas que condenam a prática dessa feitiçaria nesse sentido que as Escrituras condenam, que é a intenção de fazer o mal, que é a intenção de matar, que é a intenção de prejudicar, de causar algum dano a outrem. E nós tivemos, por exemplo, há 3 anos ou há 4 anos, houve uma gravação, não é entrevista, tem um outro nome que se chama, que os jornalistas chamam, de uma pesquisa, acho que eles estavam a fazer, de um documentário em que eles mostravam como o reino dos Balundos tratavam a questão da feitiçaria nesse sentido negativo. Ou seja, então quer dizer que o próprio direito costumeiro, que nós chamamos de direito costumeiro, dentro desses povos, tem elementos suficientes para condenar essas práticas. Existem inclusive alguns que nem aceitam fazer isso. Ou seja, então quer dizer que a condenação da feitiçaria, nesse sentido negativo, nesse sentido maléfico, nesse sentido de fazer o mal, nesse sentido de falar palavras de encantamento, de bruxaria, nesse sentido de atopafagia, né? Nós tivemos, por exemplo, no programa do Fly, os albinos, e os albinos falavam muito sobre a ação de feitiçaria em África, como uma coisa negativa, é bem patente. Então, de facto, alguns atos, algumas práticas condenadas pelos cristãos têm alguma substância, tanto faz nas Escrituras, como dentro podemos dizer, do ordenamento jurídico ou da... como é que chamam? Da consciência jurídica. Estava a falar de... Cana também? Não. Tem alguma consciência dentro do direito... costumeiro, aquilo que passaram a chamar de direito costumeiro. Então não é verdade quando nós falamos que o cristianismo é quem diabolizou certas práticas feitiças. De facto o cristianismo diaboliza e tem fundamentos dentro da própria cosmovisão de muitos povos africanos, que também condenam estas práticas. De facto, nem todas as práticas que eles chamaram de abolizaram, de facto eram verdadeiras. Então, a minha exortação é, quando alguém vem nos falar sobre feitiço não existe em África, que em África tudo é só cultura, que em África é tudo uma mar de rosa, é falso. Feitiço é bem presente. Sim, o feitiço não é só bem presente, como é amplamente condenado. Há um antropólogo moçambicano, é um livro que eu já li há muito tempo, me lembrei agora, é um antropólogo moçambicano, que fala de uma aldeia que se desfez e deixou de existir por conta da prática de feitiçaria. As pessoas começaram a fugir. E o meu pai é de Malange. Meu pai ficou cerca de 40 e tal anos sem pisar o pé em Malange por conta desse fenômeno de feitiçaria. E tem mais, e quando meu pai foi para Malange, porque havia aquela obrigatoriedade dele ir para Malange para tratar o bilhete, quando veio ficou doente até morrer. E o meu pai via coisas. Muito triste. Agora, você vem me dizer, e tem outro ponto que é muito importante. Nós, os africanos, quando falamos sobre feitiçaria, quando condenamos a feitiçaria, quando repreendemos a feitiçaria, nós não estamos a falar primeiramente com base no que as Escrituras nos ensina. Estamos a falar primeira base com aquilo que faz parte da nossa realidade, do nosso modo de viver. Porque muitos dos cristãos que falam sobre feitiçaria hoje não eram cristãos ontem. E eles cresceram em zonas, em habitantes, onde essas práticas... E no próximo episódio nós vamos trabalhar no ponto a Bíblia e a escravatura
e também na carta de Leopoldo II, que foi mencionado no vídeo que nós tivemos como referência. Então, ficamos por aqui hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam até então. Novamente, pedimos a você que compartilhe os nossos vídeos, subscreva o nosso canal e comente, não deixe de comentar. Dá aquele clique de subscrever no nosso canal que nos ajudará muito, mas muito. Até lá, fique bem e nos despedimos na paz do Senhor.